Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Antes vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa nos dar a iluminação da sua palavra através do Espírito de Deus. Pai, aqui nós nos colocamos novamente para louvar e bendizer teu santo nome, Senhor. Agora, Senhor, é o momento da tua palavra. Que teu Espírito, Senhor, nos conduza ao entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que a gente possa entender as tuas palavras e andar nos teus caminhos, Senhor, obedecendo a tua palavra, sendo fiel à tua palavra. Senhor, que teu Espírito trabalhe em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a vida cristã, irmãos, é uma vida que tem que ser vivida em alto nível, irmãos. É uma vida que você tem que entregar tudo para viver para Cristo. Jesus não quer 99,999 não, irmãos. Jesus quer 100%. Ele nos pede 100% do nosso ser. O nosso ser tem que estar com Cristo. A nossa vontade, os nossos prazeres é a vontade dele, irmãos. Antes nós nos deleitava na vontade deste mundo, nas vontades dos nossos desejos carnais. O nosso coração palpitava pelas coisas desta vida. As coisas que se deparavam diante de nós, nosso coração agitava. Ficávamos felizes. Eu sou o cara, eu tenho tudo. Mas, irmãos, estávamos perdidos, enganados com as coisas desta terra, com esse sistema mundano que nos leva para longe de Deus. Não tem como você encontrar a Deus neste mundo. Este mundo está caído. O príncipe deste século reina por um tempo, até a volta do Rei dos Reis. Ele reina aqui, e este reinado dele é para levar as pessoas para longe de Deus, para que nunca veja o brilho do Evangelho. Tudo que está se deparando hoje nas redes sociais, na televisão, no rádio, toda a forma de comunicação é para te distanciar de Deus, é para que você nunca encontre Cristo. O trabalho dele é esse: enganar. Ele enganou a terça parte dos anjos, algo celestial, seres celestiais. Ele conseguiu enganar e foi lançado nesta terra junto com aqueles que ele enganou. E hoje, irmãos, ele caminha sobre esta terra. Nós vemos Jó. De onde vem Satanás? De andar e rodear a terra. Ele está aí, irmãos, andando e rodeando a terra, observando tudo. Irmãos, nós devemos estar atentos para que a gente não venha a ser um alvo fácil. E sendo um alvo fácil, ele nos tome para ele. Quantos irmãos em Cristo já foram alvo fácil? Apesar de estar na igreja, mas opera a vontade carnal, irmãos. A carne está ativada. Quantos e
quantos escândalos nós vemos hoje aí, irmãos, com irmãos em Cristo, pastores, homens que suportam o ser de Deus, escandaliza o Evangelho. Essas pessoas passaram pela porta estreita? Passaram, pois eles conheceram a Cristo. Mas qual foi o erro deles? Não permaneceram no caminho apertado, no caminho estreito. Eles olharam para o caminho largo, irmãos. E ao fato de olharem para o caminho largo, se desviaram, irmãos. Se desviaram da verdade. A verdade não está mais com eles. E a verdade não estando na sua vida, você está perdido, mesmo dentro da igreja. Você está perdido. O diabo iludiu você. Eu sou um pastor, mas eu tenho uma vida podre, que não agrada ao meu Senhor. Eu estou andando pelo caminho largo, passei pela porta estreita, mas eu não continuei no caminho apertado, irmãos. Olhei para o caminho largo, aquele caminho brilhou aos meus olhos e eu fui caminhar nele. Quando a palavra de Deus nos traz algo para a gente ter que refletir, entrai pela porta estreita. O que é a porta? O que é a porta estreita? O Senhor Jesus Cristo, a qual todos nós conhecemos, pois Ele se revelou à nossa vida. E o Senhor nos chama a atenção, porque larga é a porta e amplo é o caminho. Essa porta, esse caminho, você vai achar em um bocado de lugar. Mas só que tem algo aí. Ao fato de você entrar na porta larga, andar pelo caminho amplo, tem algo. Olha o que Jesus diz, que conduz à destruição. Este caminho largo conduz à destruição. E que destruição é essa? Jesus diz, que nós devemos se atentar, irmãos, é na segunda morte. Não é na primeira, é na segunda morte. Porque a segunda morte é eterna. A primeira todos nós vamos passar. Ali, o nosso lugar está lá. Um dia nós vamos estar lá. Voltamos para o pó. Mas ao fato de voltar para o pó, a nossa alma tem que voltar para o Criador. Mas a palavra diz que são poucos são quem encontra ela. Poucos são aqueles, irmãos, que vão ter a sua alma em Cristo. Poucos são eles que vão fechar os olhos e vão abrir no paraíso, onde aquele ladrão da cruz, naquele momento que não tinha mais como, não tinha mais solução, mas Deus abriu o entendimento daquele homem para olhar para o lado e dizer, ele não merece isso. Nós merecemos, mas ele não merece isso. Senhor, quando tu vier em teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Aquele homem passou pela porta estreita, irmãos. Ele viu a porta estreita e ele passou por esta porta. Nós passamos por esta porta. E o Senhor nos chama a atenção, irmãos, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Muitos querem facilidade. Com Cristo não tem facilidade. Ou você entrega tudo ou não entrega. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Essa é a verdadeira porta, estreita. Este é o verdadeiro caminho apertado que conduz à vida, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui brincando, não, irmãos. Eu não estou aqui, trazendo benefícios que vai agradar o seu coração, não, irmãos. O que eu quero é que vocês conheçam a verdade, a qual eu conheço, a qual foi revelada em minha vida, e agora a minha vida agora é levar
mostrar esse caminho para aqueles que querem, mostrar esta porta apertada. Passe por ali, ande pelo caminho estreito, porque este caminho te leva à vida, à verdadeira vida. O Senhor diz aqui: são poucos que encontram, são poucos. Quantos e quantos cristãos tem no Brasil hoje? Quantos e quantos que supostamente conheceram o Senhor Jesus Cristo? Milhares, milhares. Mas será que todos esses passaram pela porta estreita e estão caminhando pelo caminho apertado? Será? Será que todos estão ali, na luta, na dor, na aflição, mas eu não saio daqui, meu caminho é esse aqui? Será que todos estão assim? Pois o Senhor disse que são poucos a que encontram e permanece nesse caminho. Aqui, irmãos, aqui tem irmãos que se afastaram, entraram pela porta, mas não permaneceram no caminho estreito e se afastaram, foram embora. Oramos por eles, pedimos a Deus misericórdia pela vida deles, mas eles foram embora porque encontraram a porta larga, encontraram o caminho amplo e estão enganados, andando por este caminho que vai levar à morte. Vai levar à morte, pois o salário do pecado é a morte, irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Devemos continuar neste caminho, irmãos. A porta que nós passamos foi apertada, o caminho é apertado e nós devemos continuar nisso. Porque, irmãos, a garantia disso é sua vida com Deus, é sua vida eterna. Eu não falo aqui de carro, de casa, de vida aqui desta terra, não, irmão. Eu te falo de vida verdadeira, vida eterna. A vida que você vai fechar aqui nesta terra e abrir lá, na glória, no lugar onde o Senhor disse: eu irei preparar. O Senhor já preparou os lugares. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele abriu um portão celestial para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o Senhor nos chama atenção: aquele que não crê já está condenado. Já está em uma posição que você já se encontra. Você não vai ficar, você já se encontra. Você vê como o diabo engana as pessoas, dando prazeres do coração, dando prazeres da carne, e as pessoas já se encontram em um lugar, uma posição que já está condenada, sendo iludidos. É por isso que eu digo aos irmãos: glorifica a Deus, pois Deus abriu os olhos de vocês, seus olhos foram abertos, pois outrora vocês estavam assim, se agradando com tudo. Que coisa maravilhosa, isso agrada meu coração, eu estou feliz. Mentira, engano. A felicidade plena é quando a gente conhece Jesus Cristo, irmãos. Não tem outra felicidade. Essas felicidades que se falam aí é mentira, é engano. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, aqui a palavra de Deus vem nos dizer, irmãos, que porta é essa? Qual é esta porta? Aqui Atos capítulo 4, versículo 12: e nem nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo, irmãos. Ele é a porta, irmãos. Ele é a porta. Nós passamos por esta porta, permaneceis nesta porta, irmãos. João capítulo 10, versículo 9, aqui diz: eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será
salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. Você passou por esta porta. Você passou, você encontrou, esta porta se revelou a você. Você encontrou, permanecei nesta porta, irmãos. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, irmãos, se você for ler do 7 em diante, do 7 versículo 1 em diante, ali Jesus vem nos trazer uma exortação. Ali o Senhor diz, não devemos julgar, não devemos ser hipócritas, não devemos lançar as pérolas aos zombadores, aos escarnecedores. Eu não estou falando para você não deixar de pregar a palavra às pessoas, não. Mas tem pessoas, irmãos, que ouvem a palavra, mas zombam da palavra. Você prega uma, duas, três, e eles escarnecem. Jesus disse que, esses, deixa que eles irá ter conta com Deus. Jesus falava aos seus discípulos, se você for em um lugar e eles não ouvirem a sua palavra, rejeitar, dê as costas, bata a sandália dos seus pés, para que nem a poeira daquele lugar venha. Então há situações que nós vamos falar, vamos dizer, vamos apontar a porta, mas eles vão zombar, eles vão achar graça, eles vão escarnecer. Esses, você fez o seu papel, eles não quiseram, saia e vai pregar outros. O apóstolo Paulo, quando estava pregando os judeus não aceitaram a palavra de Deus. Paulo diz, estou livre do seu sangue, agora irei pregar os gentios. Paulo deu as costas para pregar os gentios. Então haverá situações que não devemos jogar as pérolas aos cães, aos porcos. E o Senhor diz também, irmãos, que devemos andar em amor. Se você for ler aí, o Senhor diz, devemos andar em amor, um com o outro. O Senhor nos exorta sobre isso. E também diz, irmãos, que devemos tomar cuidado com os falsos profetas, que irão se levantar como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Então o Senhor nos diz, nos relata exortações aqui para que a gente possa estar atento. Por quê? Porque se andarmos na palavra de Deus, irmãos, estaremos pelo caminho estreito. Se nós obedecermos o que o Senhor nos disser, estaremos no caminho estreito. Iremos permanecer andando pelo caminho estreito. Então o Senhor nos exorta sobre essas situações. E aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala aos coríntios, todo aquele que conheceu a porta estreita, passou por ela, anda nesse caminho apertado, o apóstolo Paulo diz, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se tornaram novas. Glória a Deus. Para aquele que passou pela porta estreita, caminha no caminho estreito, irmãos, somos uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, nós conhecemos algo que se revelou à nossa vida, e agora temos esse tesouro. E tendo esse tesouro, nós não olhamos mais para a porta larga, o caminho amplo, não, irmãos. Nós permanecemos neste caminho apertado, porque, olha o que Paulo diz, portanto, se algum homem está em Cristo, nova criatura é. A nossa mente foi transformada. O Espírito Santo nos conduziu a algo novo, irmãos. Fomos renovados. E sendo renovados, nós conhecemos a renovação que o Senhor nos deu. E tendo essa renovação, nós não olhamos para nada que não seja do Senhor. Nós não andamos mais neste mundo como os ímpios andam, como aqueles impiedosos que não conhecem a palavra e muitos não querem. Nós nos agradamos mais com isso não, irmãos. Somos novas criaturas.
criaturas, somos novas criaturas. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. O seu eu passou, o seu eu já foi. Não devemos voltar lá para resgatar o nosso eu, não, irmãos. Você foi renovado. Então andei na renovação da vossa mente. O que passou, passou. A palavra diz que tudo se fez novo, as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. É isso que nós devemos, irmãos, continuar, irmãos. As coisas novas que foram feitas em nossa mente. Nós não temos mais a mente carnal, não, irmãos. Nossa mente é espiritual, irmãos. Devemos ver as coisas no Espírito, irmãos. Devemos estar no Espírito. Em Mateus capítulo 7, versículo 16 ao 21, Jesus aqui nos dá uma exortação aqui, porque por seus frutos os conhecereis. Homem escolhe uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz frutos bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmãos, Jesus disse que é impossível você conhecer a Ele e permanecer da mesma forma. É impossível. Não pode, Jesus diz, não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Não tem como, irmãos. Quando eu leio essa palavra e vejo muitas situações de irmãos, eu só posso mentalizar em minha mente que essa pessoa não conheceu a Cristo, essa pessoa não teve encontro com o Senhor, porque a palavra de Deus não mente, ela não mente. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, e nem a árvore corrompida dar frutos bons. Você conheceu a Jesus, você não pode dar frutos ruins. O que é os frutos? O que é os frutos? As nossas obras. As nossas obras. As nossas obras, irmãos, têm que glorificar o nosso Pai. As coisas que você faz agora, irmãos, o amor ao seu irmão, a dedicação à igreja, a sua vida em retidão à palavra de Deus, as obras, você amar aquele necessitado, você tirar do seu e ajudar o seu irmão que está precisando, as obras. Eu sei que isso não salva ninguém, mas as obras boas refletem algo, irmãos. Reflete que nós tivemos um encontro com Cristo. As obras só é um espelho para dizer, eu encontrei Cristo, eu fui renovado, eu nasci de novo. O apóstolo Tiago aqui em capítulo 2, versículo 18, Tiago diz, portanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A obra não salva, não bote isso na sua mente, porque se irmã Lúcia tivesse, se as obras salvassem, irmã Lúcia estava de junto de Deus, ela estava de junto. Mas se no último momento dela, ela não entregou a vida dela a
Jesus Cristo, ela está na perdição. Porque tudo que ela fez aqui nesta terra é em vão, se Jesus não tiver na sua vida, irmãos. Se Jesus não tiver em sua vida, é em vão. As obras não salvam. Ainda há irmãos que pensam: eu sou uma pessoa boa, Deus me aceita. Se você não tiver Jesus Cristo no seu coração, irmão, você está perdido. Tiago aqui diz, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se hoje eu faço algo que ajuda o irmão, que se dedique pela vida do irmão, que conduz o irmão no caminho do Senhor, isso está mostrando a fé que eu tenho, a quem eu conheci. Está me indicando para você ver em mim Cristo. Não porque eu faço isso, porque eu quero ser uma pessoa legal, porque eu espero algo depois. Não. Se eu hoje ajudo os irmãos a caminhar no caminho de Cristo, é porque Cristo está em mim e vocês veem isso. Não é que vai me engrandecer, não. Quem tem que ser engrandecido em mim é Cristo. A minha estrela tem que descer para que a dele suba, irmãos. Então aqui diz, a árvore boa tem que produzir frutos bons, porque ao fato de produzir frutos bons, o Pai está sendo glorificado na sua vida, e todos estão vendo Cristo em você, e vindo Cristo em você, eles verão a verdade. Eles verão a verdade, irmãos. O Senhor nos diz, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 24, o Senhor nos chama a atenção de algo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram o vento, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram o vento, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Como é que nós vamos permanecer no caminho estreito? Já passamos pela porta. Nós vamos permanecer andando no caminho estreito, apertado, sofrido, doloroso, se tivermos a palavra de Deus no nosso coração, irmãos. Se a plenitude da palavra tiver em seu coração, se o privilégio da sua vida é a palavra de Deus, é ela que vai nos ajudar a permanecer no caminho estreito. Pois aquele que ama o caminho largo não conhece a palavra de Deus, não sabem, não entendem, não viram o brilho do glorioso Evangelho, e eles caminham no caminho largo, ou muitas vezes viram, mas não creram. Eles estão no caminho largo que os leva a uma destruição. Mas se nós permanecermos na palavra, aqui nos relata que aquele que edificou a casa na rocha, a dificuldade vai vir, a tribulação vai vir, o sofrimento vai vir, vai golpear a casa, mas o Senhor Jesus disse que ela não cai, porque ele está com fundamento na rocha, irmãos. Ela foi edificada na rocha. O que é a rocha? O Senhor Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. Então, se tua vida estiver aqui, na palavra, a sua casa não vai cair. Mas o contrário, ele nos diz, aquele que olha para o caminho largo, aquele que deseja a porta aberta,
grande, a palavra diz que a chuva virá, assim como veio aquele que estava na rocha. A chuva virá, a dificuldade virá, a dor virá e golpeará esta casa, e ela irá cair. Por que irá cair? Porque o fundamento está na areia, no seu desejo, no seu coração, nas suas paixões. O fundamento está na areia, e vindo a dificuldade, bate naquela casa, e Jesus diz que grande é a queda. Grande é a queda, irmãos. Irmãos, devemos abrir os olhos, irmãos. O Senhor está falando, irmãos. O Senhor está nos falando, irmãos. Abre os olhos, permanecer no caminho estreito, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. O que nós temos que fazer, irmãos, para permanecer no caminho estreito? Olhar para o céu, irmãos, olhar para onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está. Pois para este mundo estamos mortos, e este mundo não atinge mais a nós, porque estamos mortos. Se estás mortos com Cristo, você vai resistir. Você vai resistir. Você já viu morto ter ação de nada? Você viu morto ter alguma vontade, algum desejo? Não tem, irmãos. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e as coisas que são e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. E o que nós vamos ganhar com isso? Morrendo para este mundo, permanecendo no caminho estreito. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória, irmãos. Em glória, irmãos. Nós apareceremos nosso Senhor em glória, irmãos. Seremos participantes do que o Senhor nos prometeu. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo das riquezas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero trazer este versículo à igreja. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-te no vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pois até aí, irmãos, experimentais a qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu suplico-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar o vosso corpo, irmãos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, a nossa vida agora é do Senhor, irmãos. A nossa vida é do Senhor, o nosso corpo é do Senhor, somos dele, irmãos, e devemos apresentar a nossa vida completamente ao Senhor. Andai no caminho estreito, irmãos, permanecei no caminho estreito, irmãos, pois este é o caminho verdadeiro, este é o caminho que o crente tem que andar. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida,
É nesse caminho que devemos permanecer, porque somos participantes da glória de Deus. O mundo não pode mais habitar em nosso coração, mas sim as coisas do céu. Olhai para cima, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está, e assim você terá força para resistir. Não pense que as coisas são boas, são agradáveis. Pode ser, irmãos, mas é agradável para aquele que não conhece a verdade. Aqueles que não contemplam a verdade, é uma maravilha. Estou bem, meu coração está alegre, indo para a perdição, indo para a perdição. Você vai sair aí daqui a pouco, você vai passar por várias pessoas que estão assim, eu sou feliz. Estou feliz, está vendo minha felicidade na minha cara? Não, estou feliz. Indo para o inferno, para o Hades, para o Sheol, o mundo dos mortos, e ele mesmo nem sabe. Aí você vai olhar para você e vai ver a graça do Senhor Jesus Cristo, a qual foi revelada a você. Ainda você vai querer andar pelo caminho largo? Você vai sair da porta estreita e entrar pela porta larga e caminhar pelo caminho largo? Irmãos, Jesus nos exorta, são poucos que encontram a porta estreita, são poucos. Então alegrai-vos, porque vós conheceis. Alegrai-vos em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.